Fala galera linda e cheirosa, como é que vocês estão, hein? Aqui é o Júnior, especialista em história, e eu tô aqui para ajudar vocês a se preparar pro Enem, pro vestibular. Vamos lá, galera, comentar aqui umas questões. Agora, período contemporâneo. Banca Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. Em 1848, foi a primeira revolução potencialmente global. Num certo sentido, foi o paradigma de um tipo de revolução mundial com o qual, dali em diante, rebeldes poderiam sonhar e que, em raros momentos, eles pensaram poder reconhecer de fato explosões simultâneas continentais ou mundiais são extremamente raras. Sobre as revoluções de 1848, assinale a alternativa correta. Pessoal, durante o século XIX, ocorreu na Europa uma série de ondas revolucionárias, principalmente no ano de 1848, que ganharam o nome de Primavera dos Povos. E o que seria essa Primavera dos Povos, Júnior? A Primavera dos Povos era basicamente a junção de interesses tanto dos interesses liberais e também nacionalistas da classe burguesa, né, dos grandes empresários que queriam mais autonomia política e econômica, como também era parte dos interesses daqueles proletariados, ou seja, da mão de obra, que queriam mais direitos, tanto na condição de trabalho, né, melhorias da condição de trabalho, como também mais participação ativa das decisões que estavam ocorrendo naquela época. Vale a pena citar que nós estamos falando de uma Europa em período pós-grandes revoluções, como, por exemplo, a Revolução Francesa, pós-era napoleônica e etc. E ao analisarmos as alternativas, a que melhor se encaixar vai ser a letra C. Foram movimentos que mesclavam os interesses liberais e nacionalistas da burguesia em sua luta contra o absolutismo, as reivindicações ao descontentamento de massas populares canalizadas pelo socialismo que pregavam reformas radicais. Vale a pena citar que é justamente durante esse período, já aceitando a questão nacionalista, que vai ocorrer, por exemplo, a unificação alemã, ou seja, a alternativa certa, letra C. Segue o fluxo, vamos lá agora, Banca Mackenzie, São Paulo. Karl Marx e Friedrich Engels acreditavam que era preciso conhecer a estrutura econômica para entender o funcionamento da sociedade e as mudanças ocorridas na história da humanidade, para que se compreendam as ideias coletivas, o funcionamento do Estado, o modo como algumas classes sociais dominam as outras, é necessário estudar como os indivíduos se relacionam para trabalhar e produzir. O nome dado a essa teoria sobre as leis do desenvolvimento social e concepção da história é... Pessoal, primeiramente, nós temos que citar que o polêmico Karl Marx e Friedrich Engels, eles são contemporâneos do período do século XIX, ou seja, eles são contemporâneos das revoluções industriais e também eles são contemporâneos de vários movimentos, de várias revoluções. E foi justamente analisando o período da sua época que Karl Marx e Friedrich Engels perceberam que a história da humanidade é muito moldada pela questão do material. Ou seja, como sempre houve aquelas pessoas que tinham o domínio sobre os meios de produção e como elas controlavam e dominavam algumas classes sociais, a exemplo do que vão ser conhecidos proletariados, ou seja, a mão de obra. E justamente no enunciado já cita a questão da luta de classe. Olha só, gente, em modo como algumas classes sociais dominam as outras. Ou seja, Karl Marx e Engels analisam a história a partir da questão do material e como quem tem o domínio do meio de produção consegue ter mais vantagens do que aqueles que não têm. E o nome da teoria é justamente letra A, o materialismo histórico. Segue o fluxo, papai. E segue o fluxo, vamos continuar, galera. Agora, Banca Unifor, segue e vamos lá. Quanto aos movimentos liberais ocorridos na Europa no século XIX, pode-se afirmar que a Revolução de 1848... Opa, gente, vamos continuar falando das revoluções de 1848 e especificamente, quem já lembra da primeira questão que eu analisei, foi durante este período que houve basicamente uma junção dos interesses, tanto os interesses liberais como também os interesses nacionalistas e também justamente
justamente os interesses do povão, né? Do pessoal que reivindicava mais direitos trabalhistas. E justamente essa onda revolucionária ganhou o nome de Primavera dos Povos. E então, ó, mega fácil, já matamos a questão. Alternativa certa, letra B. Irradiou-se por todo o continente em uma vaga revolucionária que passou a história como a Primavera dos Povos. Vale a pena citar que algum tempo atrás, equivalente a uns 10 anos atrás, ocorreu no Oriente Médio, lá no Egito também, o que fica conhecido como Primavera Árabe, que foi justamente uma onda revolucionária contra as injustiças que ocorriam na época. Ou seja, uma grande referência a justamente o que aconteceu na Europa no século XIX, a Primavera dos Povos. Alternativa certa, letra B. Vamos de questão polêmica, porque hoje eu tô que tô. Vamos lá. Leia o fragmento seguinte, cuja referência bibliográfica foi intencionalmente omitida. A burguesia não forjou apenas as armas que lhe trarão a morte, produziu também os homens que empunharão essas armas. Os operários, vou até citar, gente, os operários modernos, os proletariados, a queda da burguesia é a vitória do proletariado, são igualmente inevitáveis. Os proletariados não têm nada a perder a não ser as próprias cadeias. É isso mesmo, vamos lá. E tem um mundo a ganhar, proletariados e todos os países univos. Gente, continuando a questão, né? Senão eu dou a alternativa muito rápido. As ideias contidas nesse fragmento são representativas do... Gente do céu, essas ideias aqui, gente, são justamente as ideias pregadas no livro chamado Manifesto Comunista, dos autores Karl Marx, o polêmico Karl Marx, e também Friedrich Engels, que, como eu citei outrora, eles são contemporâneos do período da Revolução Industrial, e eles perceberam como a questão do materialismo histórico e como os donos dos meios de produção sempre tiveram grande controle e influência sobre os trabalhadores, ou seja, sobre os proletariados. E Karl Marx e Engels acreditavam e acreditam, né, na sua obra, que é necessário uma revolução, que é necessário uma luta de classes para que essa roda possa girar e que não aconteça tantos desigualdades sociais como estava acontecendo e como de certo modo ainda acontece hoje. E o nome da obra a qual é citada essa referência bibliográfica é justamente letra D, o Manifesto Comunista, que esboçou as proposições que se tornaram o alicerce dos movimentos comunista internacional, ou seja, alternativa certa, letra D.